As pragas foram previamente avisadas pelo faraó, por Deus para o faraó. Todas elas. Moshe vai falar. Deus mandou dizer que se você não deixar o meu povo sacrificar para mim no deserto, ele vai fazer isso, isso e aquilo. Vocês sabem que horas que ele conseguia falar com o faraó? O faraó era era abre aspas, o Deus do Egito. Vocês acham que qualquer um ia lá falar? É mais um, tudo bem que eles eram, abre aspas, irmãos, né? Mas não interessa, irmão de criação, tá? Não interessa. O faraó era o faraó. As pessoas não podiam nem olhar para o faraó, porque ele se achava o bambambam, bam, bam, o Deus. Tinha duas coisas que o faraó não fazia em público. Vocês sabem qual era? O faraó não comia em público e não fazia suas necessidades em público. Por quê? Porque como é que um Deus vai comer? Ué, Deus não precisa de comida. Como é que um Deus vai fazer as necessidades, o xixizinho e o cocôzinho lá? Deus não defeca. Não faz que isso. E como é que ele fazia? Ele acordava no comecinho da madrugada e ia para o Nilo. Ele ia fazer as necessidades dele no Nilo. E ele comeria muito cedo. E peguem a Torá e leiam essa parte do Passuque que diz que Moshe, Hashem falava o seguinte: acorda, Moshe, e vai falar pro faraó. Por que acorda? Porque é cedo. Vá cedo, porque é o horário que ele vai ser, ele começa a ser humano, digamos assim. E mesmo esse humano prepotente estava com o coração endurecido. Veja que depois Deus endurece o coração dele, mas no começo ele não aceita. E Deus não mexe no livre-arbítrio dele. Depois só isso acontece. Por quê? Porque Hashem deu um recado muito grande para todas as nações e para nós também. Para nós também, porque as pessoas. Hoje é diferente, vocês vão entender por que hoje é diferente. Porque hoje as pessoas procuram Deus, da maneira delas, mas procuram uma salvação, procuram aliviar aí da ansiedade. E toda vez que isso acontece porque a pessoa está passando um trabalho muito grande e não consegue ver a saída. Então, a saída é se apegar em algo que ela não entende, não sabe que existe, ela só ouve falar. Então, ela quer essa força, que ela quer essa esperança. O problema delas é que elas não largam a prepotência de reconhecer que tudo que está acontecendo dela faz parte de um processo divino. Se a gente pode tirar um recado em relação a isso, é que vai chegar uma praga, Deus nos livre, vamos dar um exemplo, você vai perder a esposa, não você, tá, Gabriel? Vou falar, alguma pessoa vai precisar perder a esposa, vai precisar perder o dinheiro, vai precisar perder o carro, vai precisar para entender que tudo isso quem dá é Deus, e quem tira também é Ele, porque tudo vem de Hashem. Quanto mais fácil a gente entender que nada na nossa vida é uma praga, e sim uma bênção, porque foi uma bênção para o Egito aquilo. O Egito foi uma representação para o mundo inteiro de que só tem um Deus e que é Ele que comanda e pronto, acabou. Tudo que eu falei para vocês é lógico, tem um processo cabalístico, que legal a gente saber, né? Que foram os patriarcas que trouxeram isso para o mundo, nesse processo é lindo, mas a lição é essa. A lição é que Deus é que comanda tudo. O que você ganha, o que você tem, às vezes ele não te deixa ganhar um pouco mais, você passa um pouquinho mais para quê? Para que você não se afaste dele. Para que mesmo você ali, tendo um pouquinho de aperto, Mitzrayim está mesmo no aperto, mas você nunca abandona ele, você nunca larga dele. Porque ele consegue ver lá na frente, ele vê que se você ele te der um pouquinho de asa, você voa e perde o rumo, perde o, sabe? A Shem faz muito isso com os tzadik, com as pessoas justas. Por quê? Porque a Shem quer essas pessoas justas ali no trilho, junto com ele. Porque essas pessoas têm grandes missões. Essas pessoas têm grandes missões. E uma delas, e a maior delas, com certeza, é mostrar a unicidade de Hashem. Moshe estava pastoreando, humilde, quase gago. Ele só não era gago, ele era ruim de interpretação, porque tem todo o Midrash que diz que ele colocou uma brasa na boca
né? Uma brasa ainda flamejante, e aí ele queimou a língua e ficou difícil de dicção, mas ele... Tanto é que Deus fala, olha, é você que vai, mas leva Arão. O pessoal não vai te entender muito não, então deixa que Arão vai falar por você. Esse é o conceito de que se existe alguma praga que você enxerga que é praga, não é. É bênção de Deus na sua vida. Você precisa enxergar isso. Enxerga isso. Ai, Gabriel, mas como que eu posso enxergar uma grande perda como uma bênção? Você não chegou até Deus agora, você não está aqui comigo, você não está aqui com a gente, estudando a Torá, você não está entendendo que tudo é providência divina e que Deus quer apenas que você faça o que Ele te pediu, o resto, por teu bem. O resto Ele vai acrescentar, como diz o salmista, como diz o Erlim, entrega teu caminho a Hashem e confia nele, que o resto é por conta dele, ele vai fazer. Aquele surpreendente.